Fala, meu querido, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Esse é o canal Tô na Graça. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu já vou explicar para você o porquê desse tema, o porquê desse nome para o canal. Quem é você? Meu nome é Igor Augusto, eu sou filhinho do Papai das Luzes, eu sou seu irmão, seu servo, eu sou um forasteiro nesse mundo com a mensagem no coração da parte de Deus para entregar para você. Eu falei, esse é o nosso primeiro vídeo, então você fica com seu coração bem tranquilo, pouco a pouco nós vamos melhorando aqui cenário, qualidade de imagem, de áudio, essas coisas vão acontecer em nome de Jesus, amém? Bom, então afinal, o porquê desse nome Tô na Graça? Muitos irmãos, quando ouvem alguém dizer isso, tô na graça, logo associam essa pessoa a um cristão desleixado, descomprometido, que está dizendo eu tô na graça para justificar a sua falta de comprometimento, de intensidade. Então eu quero falar com você sobre 3 exemplos, 3 tipos de crentes, 3 tipos de cristãos. Mas primeiro eu quero ler com você o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz o quê? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que eu recebi não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos os outros. Então o que esse texto está dizendo? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então se eu sou útil para alguma coisa, se Deus tem me usado, se a minha vida tem impactado outras pessoas, edificado outras pessoas, alcançado outras pessoas, tudo isso tem acontecido por um único motivo, pela graça de Deus. Mas ele continua dizendo, a graça que eu recebi não se tornou vã, não se tornou inútil. Isso significa, obviamente, então, que nós podemos tornar a graça de Deus inútil. Então veja, a graça de Deus é o suprimento do céu para que você seja produtivo para Deus. Mas o primeiro exemplo que eu quero mencionar é aquele cristão que recebe a graça de Deus e usa a graça como um subterfúgio, uma desculpa para ser um cristão descomprometido e desleixado. Alguém diz para ele, você não acha que você deveria orar para ver as coisas fluírem na sua vida? Ele diz, orar para quê? Eu estou na graça. E outro diz para ele, mas você não acha que você como cristão, você deveria aprofundar o seu conhecimento e revelação das coisas que estão na Bíblia? Você não acha que você deveria ler a Bíblia? Para que ficar lendo a Bíblia? É muito difícil ler, eu não preciso dessas coisas, eu estou na graça. Outro vem e diz, você deveria evangelizar, tem muitas pessoas morrendo, se perdendo. E ele diz, para de me cobrar, para de me pressionar, eu estou na graça. Então veja, esse primeiro exemplo é o tipo de cristão que usa a graça de Deus como uma desculpa para viver uma vida acomodada, conformada com as coisas desse mundo. Essa pessoa está tornando a graça inútil. Ele não produz obra para Deus, ele não edifica a igreja, ele não edifica a casa de Deus, ele não é um instrumento de evangelismo, ele é alguém que torna a graça inútil. Bom, então qual é o segundo exemplo? O segundo exemplo é aquele crente que ele não entende que ele tem a graça de Deus à sua disposição, ele não entende que ele tem suprimento, alimento, provisão de Deus para que ele viva na presença de Deus e trabalhe para o Senhor e produza obra de Deus. O que ele faz? Ele vive uma vida extremamente difícil, pesarosa, sacrificial, em que em todo tempo ele está tentando se justificar, em todo tempo ele está fazendo muita força para servir a Deus, para agradar a Deus. Então esse é aquele tipo de crente que ele está sempre dizendo, a caminhada com Deus é difícil mesmo. É apertada. Alguém pergunta para ele, e como é que vão as coisas? Lutando, né, irmão? Estamos no deserto. É aquela pessoa que é legalista. Ela pensa que ela ainda tem que cumprir alguma condição para ser usada por Deus. Não quer dizer que na sua vida você não vai passar por provações, dificuldades e eventualmente vai passar pelo deserto. Mas esses irmãos que eu estou falando, eles moram no deserto. A vida com Deus para eles é uma coisa horrível, pesada, e todos os seus dias são angustiantes e difíceis, somente porque lhes falta a revelação de que há graça de Deus. Então, ou seja, em todo o tempo ele está no deserto, em todo o tempo ele está num lugar de escassez, um lugar de sofrimento, um lugar de aperto, porque não percebe, não tem revelação de que há graça de Deus disponível para a sua vida. E o terceiro tipo de pessoa, então, que eu quero mencionar é aquela pessoa que realmente está na graça e ela usufrui da graça de Deus. E como o apóstolo Paulo diz, ela também declara, pela graça de Deus eu sou o que sou.
e eu posso ser um instrumento de Deus, eu posso ser um líder, eu posso ser uma voz, eu posso pregar, eu posso subjugar as obras das trevas, eu posso ser um instrumento de cura, de edificação, de transformação, eu posso ser alguém que Deus usa. Esse é o cristão vencedor. Ele sabe que ele recebeu uma posição em Deus de mais que vencedor, mas ele experimenta também dessa posição. E ele sai de casa declarando: eu sou mais que vencedor, os céus estão abertos para mim, eu sou um filho de Deus, os poderes do diabo estão subjugados na minha vida, porque eu estou em Cristo, eu sou favorecido por Deus. Ele chega e ele já chega declarando: quando eu chegar lá naquela reunião, o ambiente vai mudar. Quando eu chegar lá no meu trabalho, a luz também vai entrar, porque eu carrego o Espírito Santo de Deus, e eu irradio vida de Deus, eu transmito unção, eu transmito o poder do Espírito. O Senhor é comigo em cada circunstância, em cada desafio. Então perceba, aquele que não torna a graça de Deus inútil, ele não é uma pessoa especial, ele não é uma pessoa super talentosa, super preparada. Pelo contrário, ele só admitiu que para servir a Deus, ele precisa da graça e do suprimento do céu. Essa pessoa não torna a graça vã. Amém, meu irmão? Eu quero declarar isso sobre você. Eu quero declarar que você é o cristão vencedor, que recebeu graça, mas que não torna a graça de Deus inútil na sua vida. Eu quero declarar que você é o cristão que todos os dias diz: eu estou na graça. Eu estou na graça, e a graça de Deus na minha vida não é vã, não é inútil. Amém? Bom, então esse é o nosso primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se edificou a sua vida, comenta aí, deixa o seu like, compartilhe com alguém, lança aí no grupo da sua família, faça que chegue e alcance mais pessoas. Nós temos muito mais para compartilhar. Nós estamos apenas começando aqui através desse veículo e cremos que Deus tem um propósito a cumprir através de nós. Eu sou um forasteiro nesse mundo e carrego uma mensagem do céu para compartilhar com você. Amém? Se você desejar nos apoiar no nosso trabalho, está aqui o nosso Pix, você pode ficar à vontade para nos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tô na graça.